Olá, bom dia. No dia 15 de agosto, a Igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. No Brasil, como nós sabemos, essa solenidade é transferida para o domingo seguinte, já que é um dia santo de guarda e, como não é feriado no nosso país, para facilitar a frequência dos fiéis a essa Santa Missa, que é de preceito, a Igreja transfere então para o domingo seguinte. Mas nessa solenidade nós comemoramos um dos 4 dogmas que a Igreja nos propõe a crer relativos a Nossa Senhora. Nós celebramos esse grande mistério. Nossa Senhora foi assunta aos céus em corpo e alma. O que quer dizer isso? A formulação, digamos, oficial, solene, do que significa a Assunção de Maria, na qual todos nós católicos somos convidados a acreditar firmemente como verdade de fé, é a seguinte, diz Pio XII na bula Munificentissimus Deus, que definiu esse dogma. A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Terminando a sua vida, Nossa Senhora foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Nós sabemos que os demais santos, as pessoas santas que morreram na graça de Deus e que não precisaram se purificar no purgatório, quando terminaram os seus dias na terra, o que aconteceu com eles? Eles morreram, o seu corpo ficou na terra, apodrecendo, e a sua alma compareceu diante de Deus e foi à glória celestial. Com Nossa Senhora foi diferente. Nossa Senhora, por um privilégio concedido por Deus, foi preservada da corrupção da morte. Então, Nossa Senhora já está no céu em corpo e alma. Os outros santos estão no céu apenas na sua alma. Mas os seus corpos não irão para o céu? Sim, irão. As demais pessoas que estão no céu, as demais almas que estão no céu, no dia da ressurreição final, no dia do juízo final, os seus corpos ressuscitarão, unir-se-ão novamente às suas almas, e aí sim, depois do juízo final, estarão no céu, não apenas espiritualmente na sua alma, mas também no seu corpo, em corpo e alma. Mas Nossa Senhora não, Nossa Senhora já está no céu, e é isso que nós celebramos na Assunção, em corpo e alma. E os anjos se alegram. Esse mistério da Assunção de Nossa Senhora, no fundo, é uma decorrência dos demais mistérios relativos a Nossa Senhora. Então, vamos lembrar quais são os dogmas relativos a Nossa Santa Mãe do Céu. Então, primeiro, Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Ela tem uma vocação sublime, ela exerceu uma função sublime, incomparável, e por isso ela participou de uma maneira única na nossa redenção, porque a sua participação na redenção consistiu em, digamos assim, fornecer a carne, o corpo no qual o Filho de Deus se encarnaria. Então, quando o Filho de Deus veio a este mundo, ele não teve um pai biológico, mas ele teve uma mãe biológica, Nossa Senhora. E é algo tremendo pensar que Nossa Senhora foi quem forneceu a carne. Nossa Senhora gestou, no seu ventre, o Filho de Deus encarnado foi sendo formado, foi alimentado. E com o seu consentimento, faça-se em mim segundo a vossa palavra, Deus realizou esse mistério tremendo da encarnação, de tal modo que a Nossa Senhora nesse mundo teve, entre todas as vocações, digamos assim, a vocação mais sublime, Mãe de Deus.
É o que nós chamamos a maternidade divina de Maria. Mas para ser mãe de Deus, Nossa Senhora recebeu um privilégio único. Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado. Afinal de contas, seria uma coisa um pouco estranha, um contrassenso, que o Filho de Deus fosse gestado do pecado, que o Filho de Deus fosse concebido, né, por meio de desejos pecaminosos, ou fosse gerado, segundo a carne, num corpo escravo do pecado, como, em maior ou menor medida, são os nossos corpos nesse mundo. Então, para que Nossa Senhora fosse a mãe de Deus, Deus a preservou da mancha do pecado. Ela recebeu por antecipação a salvação de Jesus Cristo, de maneira tal que o pecado não a alcançou. Todos nós nascemos com o pecado original. Por mais que nossos pais sejam santos, nós nascemos com a mancha do pecado original, porque desde Adão, desde Eva, desde os nossos primeiros pais, desde que houve o pecado, o primeiro pecado dos nossos pais, todos nós nascemos com essa mancha que nos inclina ao mal, né, que nos deixou essa herança ruim, que é a concupiscência, essa inclinação para o mal, que nos deixou essa ignorância com relação a Deus, essa tibieza, essa preguiça para as coisas de Deus e tudo mais. Mas Nossa Senhora não teve nada disso. Os padres da igreja frequentemente usavam essa comparação. Nossa Senhora foi um novo Éden, foi um novo paraíso que Deus criou para si mesmo. Deus Pai criou para o seu Filho, para que quando o seu Filho, que é o novo Adão, né, que veio estabelecer uma nova criação, que veio redimir aquela criação que havia caído no pecado, para que quando o novo Adão viesse a este mundo, ele encontrasse um paraíso intacto, um jardim fechado, preservado totalmente, que é Nossa Senhora. Né? Isso é o que nós chamamos o mistério da Imaculada Conceição. Nossa Senhora, por um privilégio único, foi preservada da mancha do pecado original. E além disso, a Santíssima Virgem Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do seu parto. O que quer dizer? Bom, Nossa Senhora não gerou Jesus Cristo, Nosso Senhor, simplesmente por um impulso de amor humano. Nós sabemos que São José não é pai biológico de Jesus. Os evangelhos falam claramente que Jesus, Nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que nascerá em ti será chamado Santo, Filho de Deus. É o que diz o arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem. Mas Nossa Senhora, inclusive, permaneceu virgem durante o parto, porque foi um parto miraculoso. Se costuma usar essa expressão para explicar, assim como a luz atravessa um cristal sem, de maneira alguma, deteriorar aquele cristal, diminuir aquele cristal, mudar as propriedades daquele cristal, da mesma maneira, o Verbo de Deus encarnado naquela noite em Belém, num fato sublime, contemplado simplesmente por Deus e pela Santíssima Virgem, nasceu, de uma maneira milagrosa, de uma maneira absolutamente sobrenatural, sem diminuir, mas consagrando a virgindade de Nossa Senhora. O livro do Gênesis diz que ali no diálogo entre a serpente, aliás, entre Deus, entre Eva, e também entre a serpente, depois que acontece o pecado original, Deus diz para a serpente que agora, por causa disso, porque ela instigou os homens ao mal, agora ela ia rastejar, etc., comer o pó da terra, e diz para a mulher,
Bom, por causa disso, por causa do pecado, porque você instigou também o homem a pecar, você, entre outras coisas, diz: entre dois darás a luz. A Nossa Senhora não deu a luz entre dois. Nossa Senhora, simplesmente de uma maneira milagrosa, misteriosa, deu à luz o seu filho, consagrando a sua virgindade, e depois do nascimento de Jesus, Nossa Senhora permaneceu virgem, o que é bastante óbvio, né? Porque, imagine, depois de ter concebido um filho do Espírito Santo, depois de ter se tornado do seu ventre, ter se tornado morada do Filho de Deus, seria uma coisa, até um contrassenso, que Nossa Senhora então tivesse relações ou concebesse uma criatura mortal e pecaminosa e pecadora como nós. Então esse é o que nós chamamos o mistério, que também é um dogma de fé, no qual nós devemos acreditar, que é o mistério da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. E coroando essas graças e esses privilégios de Nossa Senhora, nós celebramos hoje o mistério da Assunção. Deus não permitiu que a sua mãe fosse tragada pela morte. Através da Santíssima Virgem Maria, antecipou-se nela, cumpriu-se em primeiro lugar nela aquelas palavras belíssimas da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo diz: é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. E na primeira leitura sugerida para a missa, não para a missa do dia da Assunção, mas para a missa da vigília da Assunção, tem aquela outra belíssima passagem também da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Para dizer que na Assunção de Nossa Senhora antecipou-se essa vitória sobre a morte. E ela não passou pela corrupção da morte, que também é um resultado do pecado original. Ela já foi diretamente para a glória em corpo e alma. E se nós olharmos toda a vida de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem, é uma antecipação daquilo que acontecerá com os filhos de Deus. Então, como eu dizia, Nossa Senhora, por antecipação, foi preservada do pecado original. Nós nos livramos do pecado original no nosso batismo. E nos veremos absolutamente livres de todo o pecado, da nossa inclinação para o pecado e dos nossos pecados pessoais, depois da nossa morte. Mas a Santíssima Virgem, por antecipação, foi preservada. Nossa Senhora, antes de nós, acreditou em Jesus Cristo. Antes de qualquer um imaginar que Deus enviaria o seu Filho ao mundo, que Deus se encarnaria, Nossa Senhora soube pelo anjo, acreditou, e por isso Isabel diz: feliz aquela que acreditou, por isso se cumprirá tudo aquilo que foi prometido. E depois nós acreditamos. A Nossa Senhora, antes que nós fomos receber o Espírito Santo, a igreja, recebeu a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, e nós, cada um, foi receber o Espírito Santo no batismo, depois no sacramento da crisma. Nossa Senhora já foi saudada pelo anjo como a cheia de graça, repleta da graça de Deus. Nós talvez precisemos da nossa vida inteira de muita oração, muita contemplação, inclusive muita penitência, para aprender a contemplar Jesus crucificado e assim unir-nos a Ele, tendo em nós, como diz São Paulo, os mesmos sentimentos que o Senhor tinha quando ofereceu o sacrifício de si mesmo. Mas Nossa Senhora não, Nossa Senhora muito antes
já aos pés da cruz, estava de pé sua mãe, Maria, com a sua alma, os seus pensamentos, o seu coração absolutamente unidos ao sacrifício que Jesus oferecia de si mesmo, de tal modo que ela fez de si mesma uma imolação junto a ele, ali aos pés da cruz. Tudo isso para dizer que todos aqueles bens espirituais, aquela santidade, a salvação e finalmente, é o que nós celebramos hoje, a glória que nós esperamos receber um dia no céu, junto a Nosso Senhor, Nossa Senhora recebeu antes de nós. E a Assunção é, digamos assim, a coroação, né, dessas graças, desses privilégios da Santíssima Virgem Maria, mas que também apontam para nós a direção que nós queremos seguir, desejamos seguir, devemos seguir. A glória em corpo e alma. Para nós será depois do juízo universal. Quem sabe, depois também de um severo purgatório. Deus nos ajude a nos libertar das nossas culpas, das nossas penas temporais ao longo dessa vida. Mas o fato é que nós esperamos, né? E nós invocamos a nossa mãe no céu e temos esse conforto de saber que nós temos uma mãe no céu. Na primeira leitura proposta para a Santa Missa da Vigília, existe aquela leitura retirada do livro das Crônicas, em que Davi, né, recebe na tenda a Arca da Aliança, e se faz esse paralelo, né? Para se fazer esse paralelo, que é muito claro na Escritura, entre a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento recebeu as tábuas da lei, e que para o judaísmo antigo, né, para os hebreus, era o mais sagrado, e que depois foi depositada dentro do templo, o lugar mais sagrado, o Santo dos Santos, porque continha a lei, as tábuas da lei dadas a Moisés. Mas o fato é que se faz esse paralelo entre a Arca da Aliança e Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora é a Arca da Nova Aliança. Nossa Senhora é muito mais do que as tábuas da lei. Nossa Senhora recebeu aquele que é o próprio autor da lei, Nosso Senhor Jesus Cristo. E é bastante comentado esse paralelo, não só porque, bom, é bonito pensar isso, né, pensar na grandeza de Nossa Senhora. Imagina se a Arca da Aliança era venerada com tanto respeito, com tanta solenidade, e era acompanhada com tanta alegria, quanto mais Nossa Senhora deve ser venerada, amada, e deve causar-nos também alegria. Mas além disso, um aspecto interessante e belo de se pensar dessa solenidade da Assunção é que, sendo, digamos assim, a arca, a nova Arca da Aliança, sendo Nossa Senhora se fez a morada de Cristo, a primeira morada de Deus entre os homens. Quando Ele se fez homem e desceu a esse mundo, Ele desceu e foi morar, habitar em Nossa Senhora. E nessa festa da Assunção, Nossa Senhora, que havia sido a morada de Deus entre os homens, o tabernáculo, o sacrário de Deus, o sacrário perfeito de Deus entre os homens, Nossa Senhora é recebida agora na morada de Deus, no céu. No dia da encarnação, quando o anjo Gabriel visitou a Santíssima Virgem, o Filho de Deus desceu do céu ao seio da Virgem Maria. No dia da Assunção, o movimento contrário. Nossa Senhora é elevada, é assunta ao céu, até a morada de Deus, em corpo e alma. E esse também é um movimento que nós esperamos fazer na nossa vida. No dia do nosso batismo, o Espírito Santo desceu sobre nós. Deus veio até nós. Quando nós celebramos a Santa Missa, o Senhor desce, por assim dizer, ao altar.
E nós esperamos também que, enfim, depois das lutas dessa vida, depois dos nossos alegrias, das nossas tristezas, Deus nos eleve até Ele, Deus nos leve até Ele. E se por um lado, obviamente, o que mais nos anima a querer ir para o céu é pensar em ver a Deus Nosso Senhor, afinal nós somos criados para isso, a nossa alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus? É o que pergunta o Salmo. E obviamente a grande felicidade no céu, que é incomparável, será a visão de Deus, a posse de Deus. Os teólogos dizem até que essa grande felicidade do céu, ver a Deus, saciar-se sem jamais se saciar, contemplando a Deus tal como Ele é, sem véus. E também essa é o grande sofrimento do inferno, é a ausência de Deus, é não ver o Senhor, é ter frustrada essa que é a finalidade da nossa existência, contemplá-lo eternamente. Mas, então, para dizer, o mais importante, sem dúvida, no céu é ver a Deus. É isso que nós esperamos. Esse é o objeto, digamos, da nossa esperança, é a visão de Deus. Porém, também nos anima a ir para o céu pensar que nós estaremos com a Virgem Maria. Tem aquela música muito singela, né? Mas que expressa uma coisa muito real. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. Isso deve ser para nós um desejo. No céu, com minha mãe estarei. Então, Nossa Senhora é para nós um modelo daquilo que nós queremos que aconteça conosco. Nossa Senhora é ainda um estímulo, porque nos leva a pensar, puxa, quero estar com a Virgem Maria, quero ver a beleza de Nossa Senhora, a glória de Nossa Senhora, o rosto de Nossa Senhora. Existem tantas imagens de Nossa Senhora que nós vemos por aí, uma mais bonita do que a outra. Agora, nenhuma se compara a quem é realmente Nossa Senhora, ainda mais Nossa Senhora glorificada em corpo e alma. Eu quero também, lógico, Deus é muito maior, infinitamente maior do que a Santíssima Virgem, mas eu quero também ver Nossa Senhora no céu. Mas além disso, além de ser um modelo e um estímulo nessa nossa caminhada em direção ao céu, Nossa Senhora é uma intercessora. E isso deve nos encorajar também. A minha mãe do céu intercede por mim. A minha mãe do céu me protege. Ela já está ali em corpo e alma. Ela está no lugar mais próximo a Deus, acima dos anjos. A antífona para hoje na Santa Missa é essa. Maria é assunta ao céu, alegrem-se os anjos. Os anjos prestam reverência, assim como Gabriel, o arcanjo, prestou reverência à Santíssima Virgem, toda a multidão dos anjos presta reverência a ela que sobe hoje aos céus, porque ela é a rainha dos anjos, e ela, estando no lugar mais próximo de Deus, intercede por nós. Fala bem de nós a Deus. Tem até uma oração na qual nós pedimos isso, Pedimos a Nossa Senhora que, estando na presença de Deus, fale a Ele coisas boas sobre nós. Porque essa é a ideia, Como uma mãe normalmente fala coisas boas dos seus filhos, ainda que seus filhos sejam pessoas de não muito boa qualidade, pessoas cheias de defeito, mas a mãe normalmente fala bem do filho. E assim também Nossa Senhora, fazendo essa comparação, fala bem, é generosa ao falar de nós para Deus. Ela intercede por nós, essa intercessão é eficaz. E talvez esse seja um grande fruto dessa festa da Assunção, que nós peçamos a Nossa Senhora que ela interceda por nós e nos ajude a determinar-nos
a buscar a nossa salvação e a salvação dos outros. É que ela nos dê uma injeção, alcance de Deus essa graça, de uma injeção de esperança sobrenatural, que obviamente não nos alienará deste mundo, mas nos permitirá ver o mundo com a perspectiva correta, ver as coisas com o peso correto e não nos esquecer do mais importante, que é a união com Deus, a salvação eterna das almas. Lembrando-nos que, como diz a Escritura, a figura desse mundo passa e que só Deus ficará. Então, que Nossa Senhora nos ajude a ter essa determinação, que a Santíssima Virgem nos prepare um caminho seguro em direção à glória e que a Santíssima Virgem Maria nos leve a uma verdadeira conversão, né? Nos leve a colocar Deus em primeiro lugar, nos leve a ser mais generosos, nos leve a ter mais zelo pela salvação eterna dos outros também. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude nessa festa da Assunção a também alegrar-nos, né? Maria é assunta aos céus. Alegrem-se os anjos, alegrem-se os homens, alegremo-nos todos nós. Assim seja.